esta pergunta é: você tem honrado a Deus? Reflita. Faça uma reflexão. Não responda para o Júlio, responda para o seu pai, para Deus. Aquele que tem te dado saúde, que tem te dado todos os dias o pão na sua mesa, que tem até aqui nos sustentado. E eu repito a pergunta: você tem honrado a Deus? Como servo do Senhor, eu não estou aqui para julgar quem não tem honrado a Deus. Ou se a resposta no seu coração veio no sentido de eu tenho dúvida se eu tenho honrado a Deus ou não. Ou no seu coração a resposta talvez veio: eu tenho honrado a Deus. Como servo do Senhor, eu não quero aqui julgar ou apontar o dedo. Eu quero mostrar para você que a honra a Deus, ela traz na sua vida benefícios incríveis. E que o Senhor, Ele é único, né? E todos os louvores de hoje, é incrível como o Espírito Santo é maravilhoso e Ele conduz todas as coisas de forma perfeita. E todos os louvores hoje apontaram para que o Senhor é digno, digno de receber honra, de receber glória. E se Ele é digno, a palavra digno significa que Ele é merecedor. Merecedor. Porque a Bíblia vai nos ensinar que a gente tem que honrar o próximo, respeitar todas as pessoas, honrar as autoridades, honrar as nossas esposas, os esposos, né? A gente tem que honrar os mais velhos, mas a Bíblia não fala que todas essas pessoas que nós devemos honrar, elas são dignas, porque o único digno é o Senhor Jesus. Ele é o único digno, porque às vezes nós honramos uma pessoa, mas ela não é merecedora. Mas a palavra de Deus nos ensina através do amor que nós temos que honrar o próximo, independente da situação dele, independente do caminho que ele está levando, ou do que ele está fazendo naquele momento, a gente continua honrando. E às vezes aquela pessoa não é merecedora, mas o amor que Deus colocou no nosso coração faz a gente honrar. Mas Deus não, Ele é digno, Ele é merecedor. E eu pergunto mais uma vez: você tem honrado aquele que é merecedor de receber honra? Digno de receber honra? Então a palavra para essa noite é que nós precisamos honrar a Deus, porque quando nós não honramos a Deus, existem consequências ruins. E quando nós desonramos ao Senhor, as consequências são drásticas, na verdade. Mas quando nós honramos ao Senhor, as consequências são maravilhosas. E eu não quero aqui trazer uma palavra para que você faça isso barganhando com Deus. Existe um benefício maravilhoso, então agora eu vou honrar o Senhor. Não, eu quero te mostrar o porquê você tem que honrar o Senhor. Porque Ele é digno de receber honra, né? E antes da gente ir para a leitura, eu comecei a me aprofundar sobre a honra a Deus, e a palavra no original grego é timê, que significa dar muito valor. A palavra honra no original grego é timê, dar devido valor a alguém ou alguma coisa. Então vamos fazer uma reflexão. Se você tem algo de muito valor na sua casa, uma pedra preciosa, sei lá, uma barra de ouro, um cristal, algo de muito valor, você deixaria este objeto ou este tesouro colocado em qualquer lugar? Jogado junto com os brinquedos do seu filho? Ou numa gaveta de canetas velhas? Você deixaria essa pedra, este tesouro precioso, jogado em qualquer lugar? Eu acredito que não. Eu acredito que aquilo que tem muito valor, você guarda, você protege, você dá uma prioridade para aquilo. E a pergunta que eu faço é: qual que é o tesouro na sua vida hoje? Qual que é o maior tesouro da sua vida? Porque se o maior tesouro na sua vida hoje for um carro, por exemplo, a sua honra estará no carro. Sabe por quê? Porque você vai estar depositando um valor que você acredita para o carro. Aquele valor, né, que você dá para o carro vai ser a honra depositada nele. Se o que você tem de maior valor na sua vida é uma casa, a sua honra estará na casa. Porque você estará dando o valor muito alto para aquela casa, para aquela coisa. E isso é para todas as coisas, para o seu trabalho. Se você, por exemplo,
dá muito valor, e claro que a gente não tem que tirar o valor das coisas, mas você dá mais valor para as coisas do que para as pessoas, você estará honrando mais as coisas do que as pessoas. Agora, se o maior tesouro da sua vida é o reino dos céus e a vida eterna, é lá que você vai depositar a sua honra. Porque você vai estar dando para o Senhor e para o reino dos céus, para a vida eterna, o valor que lhe é devido, aquilo que você acredita. Se você acredita que a vida eterna, a obra do Senhor e Jesus Cristo é a prioridade na sua vida, é ali que estará a sua honra. É ali que você vai depositar tempo. E o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, irmãos, por que esta geração, ela é uma geração que não consegue exercer mais honra? É uma geração que ela não consegue viver mais honrando o próximo e nem a Deus. Porque é uma geração que tem dado valor mais para as coisas do que para as pessoas. É uma geração que tem dado mais valor por um cargo, um status, mais valor por um carro, mais valor pelo dinheiro, mais valor nas coisas que ela mesma almeja do que para as pessoas. Então esta geração não consegue exercer honra. E quando eu falo essa geração, de forma geral, porque basta você ligar a televisão e você vai ver neste momento uma briga entre pais e filhos. Filhos que não honram o pai, desrespeitam, brigam, desobedecem. Você vai ver pessoas, quem é que já pegou muita condução na vida, vai ver pessoas que não honram nem as grávidas no ônibus, não honram os idosos, não honram os professores numa sala de aula, não honram uma autoridade. Por quê? Porque elas não compreenderam que o valor está mais nas pessoas do que nas coisas. E quando nós compreendemos o que é honra, a gente começa a entender a prioridade da nossa vida. E tudo vai mudando, porque tudo tem uma consequência. E nós aprendemos que quando nós fazemos uma escolha boa, a consequência é boa. Mas quando nós fazemos uma escolha mal, a consequência é ruim. E isso é em tudo na nossa vida. Então hoje, eu não quero julgar se você está honrando ou não a Deus. Eu quero que você compreenda por que Deus é digno de receber honra. E que quando você honra Ele, as coisas mudam na sua vida. Mudam totalmente. As coisas são liberadas. Tem coisas que estão travadas na sua vida que você está se perguntando por quê há muito tempo. E às vezes você não está honrando ao Senhor. E nós vamos ver na Bíblia o que as Escrituras nos ensinam sobre isso, amém? Abram comigo Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 6. Aleluias. Nós vamos ler do versículo 6 até o 13. Amém? Encontraram? Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5, a partir do verso 6. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: Então, vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos,
milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aleluias. Irmãos, eu poderia trazer muitas palavras para falar o porquê que o Senhor é digno, mas foi esta palavra que veio no meu coração. João, capítulo 4 de Apocalipse, ele fala, depois que João recebe, o que o anjo, ali dos céus estava falando para ele sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele é arrebatado em espírito, no capítulo 4, e ele sobe em um lugar, que é o lugar que todos nós queremos chegar. A sala do trono de Deus. João, ele é arrebatado em espírito e ele se pega numa sala. E ele vê que nesta sala tem um trono no meio dela. E que existe nessa sala 24 anciãos. 12 de um lado e 12 do outro. Alguns teólogos vão falar que são 12 representantes das tribos de Israel, do Velho Testamento, e 12 representantes dos apóstolos. Conjectura. Não podemos afirmar, mas eu também creio nisso. 24 anciãos. E em cada ponta da sala do trono de Deus tem um ser vivente, que tem 4 faces. Uma face de homem, uma de águia, uma de boi. Ele tem 4 faces. E João está neste lugar, e eu só estou parafraseando o capítulo 4, quando ele chega neste lugar, e ele vê um livro na mão de Deus, que está sentado no meio deste trono. E ele vê este livro, e ele começa a entender que aquele livro é o livro da herança dos santos, o livro do futuro da humanidade, o livro que guarda o teu nome. E ele vê este livro selado da parte com 7 selos, escrita por dentro e por fora. E ele começa a ver este livro, e um anjo grita: quem és digno de abrir este livro? E o anjo continua falando: ninguém é digno, não existe ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem em lugar nenhum existe alguém digno de abrir este livro. Não havia ninguém digno de abrir este livro da herança, na onde está o nome dos santos, aonde vai definir o futuro da humanidade, aonde nós estaremos enxergando o que vai acontecer com aqueles que não servem ao Senhor, que são os selos, a taça da ira. Não tinha ninguém digno. E João então começa a chorar. Ele chorava muito. Ele falava: está perdido. Se não tem ninguém para abrir este livro, o que será da humanidade? Se não existe ninguém digno para abrir este livro, o que será de nós? Mas de repente, ele avista o Cordeiro de Deus, que acabou de ser morto, como se ele estivesse vendo o Senhor sendo ressuscitado no 3º dia, subindo aos céus. Naquela visão que antes ele viu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando ele viu o Senhor assunto aos céus, sendo levado pelas nuvens, e ali ele ficou até que 2 anjos falou: andem. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. João agora estava tendo uma visão dos céus e não de baixo, porque em Atos dos Apóstolos ele viu de baixo. Agora ele estava no céu vendo o Senhor subir. E subiu então um cordeiro e ficou de pé no trono. E todos os anciãos e os anjos que estavam ali, os seres viventes, começaram a cantar: digno é o Senhor. Chegou aquele que é digno de abrir o livro que tem o nome de todos os santos, e que tem também o julgamento de todos aqueles que não creram no Senhor. Que tem a justiça de Deus, que tem a descrição da Nova Jerusalém, que tem aonde nós herdaremos o reino eterno. Chegou o único que é digno. E a palavra de Deus vai falar que quando ele chegou,
Os anciãos começaram a cantar um novo cântico, dizendo que ele é digno, porque com o teu sangue ele comprou homens de todas as nações, povos, línguas e tribos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele nos comprou. Que antes nós éramos escravos do pecado, tendo a nossa alma vendida para o diabo. Nós éramos propriedades do maligno. Sabe qual que era nosso destino? O inferno eterno. Esse era o nosso destino. Porque qual que é o salário da morte? O salário do pecado? A morte. Nós iríamos para o inferno. Então chegou nos céus aquele que foi digno e nos comprou. Ele nos comprou. E a palavra de Deus vai falar que ele é o único digno de receber honra, poder, glória, louvor e adoração. Digno, merecedor. Sabe por que ele foi merecedor? Porque ele veio na terra sem ter a necessidade de vir, porque nós que fomos errados, Deus nunca errou. O homem foi pecador, o homem cometeu o erro de desobedecer a Deus, mas ele se esvaziou, carregou sobre ele o pecado de todo mundo, foi para a morte, morte de cruz, que é a pior morte que existe, sofreu pelos nossos pecados, subiu aos céus e recebeu de Deus, da mão direita de Deus, o livro. E agora ele pôde escrever o teu nome lá. Ele pôde escrever, porque se a obra dele não fosse completa na terra, a humanidade estava perdida e todos nós estaríamos chorando como João. Todos nós estaríamos chorando, porque o nosso destino seria o inferno. Mas o Senhor nos comprou e por isso que Ele é digno. Vocês compreendem por que nós devemos honrar o Senhor? Eu poderia falar aqui sobre a criação de Deus, sobre tudo que Deus fez, o ar que você respira, sobre os filhos que Deus nos dá como herança, sobre as bênçãos, sobre a saúde. Mas Ele é digno porque Ele nos salvou. Ele nos comprou. Então, se você não compreendeu ainda que você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, você não compreendeu nada do Evangelho. E muitas coisas ficarão travadas na sua vida. Porque eu quero te dar um exemplo sobre a consequência de você não honrar aquele que é digno. No Velho Testamento, a palavra de Deus ela fala sobre um profeta chamado Ageu. E ele nasceu em um momento na qual o povo de Israel estava escravo na Babilônia, mas graças à misericórdia de Deus, aquele povo foi liberto. E aquele povo que ficou escravo durante 70 anos, estava voltando agora para sua terra. E sabe o que esse povo fez? Voltou para sua terra, começou a cuidar dos seus afazeres, começou a levantar suas próprias casas, e está tudo bem. Deus ele quer que você seja abundante, que você tenha um lar, que você seja próspero. Mas este povo, que pelas mãos do Senhor e pela misericórdia foi liberto da Babilônia, começou agora não só mais construir a sua casa para morar, começou agora a preparar acabamento fino. Sabe, irmãos, em vez de ajudar na obra do Senhor, você comprar uma televisãozinha de 55 polegadas, e não tem problema, Deus quer te abençoar para você ter muito mais do que isso, mas aí você pensa muito mais no carro, muito mais no seu trabalho, muito mais nas coisas materiais, e esquece a obra do Senhor. É isso que o profeta Ageu começou a falar para aquele povo. O templo do Senhor, onde habita a presença de Deus, onde são feitos rituais para perdão de pecado, onde lá nós recebemos as bênçãos do Senhor, está todo destruído. E vocês agora voltam para a terra de vocês e começam a preparar os acabamentos finos da casa de vocês. Começa a se preocupar somente agora com os seus desejos. Começa agora a viver a vida que é esbanjar os próprios prazeres, enquanto o templo do Senhor está destruído. E o profeta Ageu começa a falar que devido a isso, o Senhor fechou as portas dos céus. O Senhor falou, avise o povo de Israel que as portas dos céus serão fechadas. Este povo vai plantar muito e não vai conseguir colher. Porque quem faz nascer o fruto da terra sou eu. Este povo
vai colocar uma roupa de frio, mas ainda vai continuar com frio. Porque quem cuida do corpo deste povo sou eu. Este povo vai começar a ter problemas de saúde, porque a saúde é minha. E Deus então começa a exortar o profeta Ageu para falar para o povo. E eu trago para os nossos dias. Qual a prioridade que você dá hoje para o reino dos céus? Ou você está cuidando muito mais dos seus afazeres e existem coisas ficando vazio na sua vida? Existe sentimento que você não consegue tirar. Que quando você pensa em viver uma alegria, essa alegria não vem. Que quando você quer largar os remédios, você não consegue. Que quando você está pensando muito no seu trabalho, mas você não está dando o devido valor para as coisas de Deus, nada lá está indo bem. Você está plantando para subir de cargo e nada acontece. Eu trago para os nossos dias, irmãos. Aquele povo não estava preocupado com a obra de Deus. E Deus fechou os céus. E Deus não fecha os céus porque Ele quer que os seus filhos passem necessidade. Ele fecha os céus porque Ele quer que os seus filhos dependam dEle. Ele quer que vocês sejam dependentes do Senhor. E que a sua prioridade não sejam as coisas físicas e materiais que um dia perecerão. Porque vocês vão habitar num lugar que as ruas são de ouro. Que lá terão frutos da vida que você pode se alimentar o ano todo. E você está preocupado com o que você vai comer amanhã aqui. Então, o profeta Samuel, ele escreve que aqueles que honram a Deus, Deus o honrará. Mas aqueles que desprezam a Deus, Deus o desprezará. Porque as coisas na Bíblia são sempre ligadas. Deus dá um passo, mas o homem também tem que dar. E o primeiro passo que Deus deu foi entregar o seu filho para morrer na cruz e te comprar com o seu sangue. Qual que é o nosso passo agora? Honrar aquele que desceu do trono e se entregou de morte de cruz para nos comprar. Se você não dá o seu passo, você não estará honrando o Senhor. Amém? Então que a gente possa colocar as coisas eternas de Deus em primeiro lugar. Isso é demonstrar honra. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você quer ter um carro, Deus vai te dar um carro. Se você vai ter o sonho de ter um emprego novo, Deus vai te dar um emprego novo. Mas o que Ele não quer é que você dedique o seu tempo para essas coisas e esqueça o reino de Deus. Porque a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Se nós não tivermos essa prioridade na nossa vida, a gente não entendeu nada do Evangelho. Amém? E eu trago uma segunda consequência, que também Deus colocou no meu coração, que é sobre cura, sobre milagre. Hoje eu vi que Deus já estava movendo o ambiente, falando sobre cura, sobre a gente orar para liberar cura. Quem já ouviu aquele versículo assim, o profeta na sua casa não tem honra? Lembra que Jesus falou? O profeta na sua casa não tem honra. E essa passagem, né, ela me saltou aos olhos porque ali Jesus ele estava ministrando na sinagoga. E lá na sinagoga judaica, todos os dias eles abriam os livros das escrituras do Velho Testamento e liam. E Jesus ele chegou para ler a escritura e ele abriu em Isaías 61. E ele começa a ler as escrituras que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito de Deus está sobre mim para que eu ministre o ano aceitável do Senhor, para que eu pregue aos pobres, para que eu liberte os cativos, para que eu derrame cura aos cegos, para que eu derrame cura aos coxos. E o Senhor Jesus estava lendo o profeta Isaías total, falando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e quando ele chega no final, ele fecha o livro e ele fala, hoje a escritura de Isaías 61 se cumpriu em mim. E naquele momento, ao invés das pessoas darem honra para Jesus, entendendo que os feitos que ele fazia era de Deus, eles começaram a falar, mas esse não é o filho de José e Maria? Esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Aquele que brincava com os nossos filhos? Como pode ele agora dizer que é Deus, que é o Messias, que é o escolhido que veio para salvar as nações, para pregar um ano aceitável? E eles começaram então, dentro do coração, desonrar a Jesus.
E entenda uma coisa, irmãos, não adianta você falar, o Senhor Jesus olha para dentro do seu coração. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou para o coração de todos eles e enxergou uma incredulidade. E aí neste momento ele fala, o profeta na sua casa não tem honra. E sabe o que o evangelista Marcos conclui? Em Marcos capítulo 6, não precisam abrir versículo 5. O evangelista Marcos, relatando essa situação, ele diz o seguinte: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Muitos ali estavam necessitados de receber cura, de receber libertação, de receber bênçãos, de receber um milagre de Deus. Mas quando eles desonraram aquele que é digno de receber honra, Jesus não pôde. O próprio Deus não pôde fazer ali milagres. Porque a honra, ela é condicionada. E existem regras no mundo espiritual, leis que não podem ser quebradas. Se você desonrar a Deus, Deus não vai te honrar. Se você desonrar o Senhor, a cura não vai chegar na sua vida. Se você desonrar o Senhor Jesus, um milagre não poderá ser feito na sua casa. E não é o Júlio que está falando, é a palavra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, porque eles desonraram aquele que é digno de receber honra. Então, irmãos, que a gente possa viver a honra e demonstrar a honra no coração para com aquele que é digno. Porque eu tenho certeza que em muitos momentos nós precisaremos da cura. Pessoas na nossa família precisarão da libertação. Pessoas necessitam de milagres, porque nós estamos na carne. Nós ainda não habitamos num corpo indestrutível, imortal. Mas se nós não honrarmos o Senhor, as coisas ficarão muito difíceis. E às vezes tem coisas acontecendo na sua vida que você não tem explicação. Eu refaço a pergunta: você tem honrado a Deus? É o momento de honrarmos a Deus e Ele mudará essa história, amém? E muitas são as consequências drásticas da desonra ao Senhor. Mas eu quero parar por aqui porque tem muitas coisas para a gente falar. E eu quero falar agora sobre consequências da honra. Abram comigo Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Amém? Quero que vocês compreendam e nunca pense que será uma barganha com Deus. Se você entende quem Deus é e que Ele é digno de receber honra e você passa a honrar a Deus, coisas maravilhosas são liberadas na sua vida. Amém? Vamos ler? Mateus capítulo 8, versículo 5. A palavra de Deus, ela diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Não mereço nem receber o Senhor na minha casa. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que é dar honra? É dar o devido valor. Lembra que nós falamos? Que quando você dá o devido valor, o valor mais alto para alguém ou para alguma coisa, você deposita a honra. Este centurião, irmãos, era pagão. E um servo dele estava muito doente. E quando ele foi até Jesus, porque ele ouvia
todos os boatos do que Jesus estava fazendo, as curas, os milagres, ele chega até o Senhor Jesus e fala: por favor, cure o meu servo. E Jesus no coração dele disse: eu vou curá-lo, vamos que eu vou até a sua casa. E neste momento vem a demonstração de honra. Um homem pagão, que nem conhecendo a grandeza do Senhor Jesus, ele disse: eu não sou nem digno de que você pise na minha casa. Ele deu ao Senhor Jesus o devido valor que o Senhor Jesus tem, que nós devemos nos humilhar, porque Ele não é nem digno de falar, nós não somos nem dignos de receber as bênçãos do Senhor. Nós não somos dignos nem que o Senhor fale conosco, porque Ele é muito santo, muito poderoso. E este homem, entendendo, derramou a sua honra aos pés do Senhor Jesus. E o evangelista Lucas diz que quando ele chegou na casa dele, o servo dele já estava curado. E ele pergunta: que horas que ele foi curado? E ele tinha sido curado no mesmo momento que ele falou com Jesus. Aleluias. Amém? Então, irmãos, quando nós colocamos o Senhor Jesus no lugar que Ele tem que estar, nós o honramos. E nós enxergamos que nós não somos dignos. E que quando nós não somos dignos e temos o coração para honrá-lo, é vontade dEle liberar a cura. E eu te pergunto, este centurião, chegando em sua casa, vendo o servo lá dele curado, de pé na cama, vocês acham que ali houve salvação? Vocês acham que ali todos não entregaram a vida para Jesus? Ali houve cura física e cura espiritual. E quando nós honramos o Senhor, é isso que acontece. É liberado cura nas nossas vidas, amém? A segunda consequência da honra é a libertação. Não precisam abrir. Marcos capítulo 7, vou contar uma história que todos conhecem. Marcos 7, 24. Se quiserem acompanhar. Senão eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queriam que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele, e essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos também comem debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse àquela mulher: por causa desta palavra, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, e o demônio já tinha sido expulso dela. Amém? Irmãos, outra história de uma mulher pagã, que com certeza morava ali perto da Síria, né, como diz a palavra de Deus, habitava ali na Ásia Ocidental, e o Senhor Jesus fazendo milagres pelo caminho, e a palavra de Deus, ela disse que Jesus veio para os seus. Por isso que Jesus, ele dá essa palavra. Jesus, ele veio para os judeus. Então, quando Jesus fala que ele não poderia liberar coisas para aqueles que não eram da casa, ele estava falando: não é o momento. Não é o momento para os gentios receberem a graça de Deus. Não é o momento dos gentios receberem, né, a cura, o milagre. Não é o momento. E ele fala para aquela mulher: não é o momento, porque não posso, né, dar do alimento, tirar do alimento dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí eu fico pensando, se é na nossa geração uma palavra dessa, se Jesus estivesse aqui hoje e você fosse até Ele pedindo a libertação de alguém da sua família e o Senhor Jesus derramasse esta palavra, que Ele não pode tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, como você receberia esta palavra? Eu creio que nos nossos dias,
Jesus seria apedrejado novamente. Preconceituoso, homofóbico, não fala com mulheres. Mas essa mulher não, ela entendia quem era o Senhor. E mesmo sendo ali, entre aspas, humilhada pelas palavras, sendo ela considerada um cachorrinho e não um filho da casa, ela ainda continua se prostrando aos pés daquele que é digno e derramando toda a sua honra. E ela fala para o Senhor: até mesmo debaixo da mesa dos filhos, o cachorrinho come. O que ele estava falando? Até mesmo uma migalha do Senhor, Jesus. Me dê uma migalha daquilo que o Senhor não pode me dar, porque o Senhor está dando só para os seus filhos. Me dá uma migalhinha, para que a minha filha seja salva. E naquele momento, houve libertação. Naquele momento, aquela filha foi liberta. E a pergunta que eu faço é: foi necessário Jesus impor as mãos? Foi necessário pegar óleo, sair gritando? E está tudo certo quando a gente tem uma situação como essa. Mas entenda uma coisa, tem pessoas na sua família necessitando de uma libertação, que quando você demonstra honra para o Senhor, a libertação acontece instantaneamente. Não é necessário que você vá lá, é necessário que você honre ao Senhor. É necessário que você honre ao Senhor e a obra dEle, e as coisas serão liberadas na sua vida. Pessoas serão libertas, serão salvas de dentro dos seus parentes. Entenda, irmãos, quando nós honramos ao Senhor, muitas bênçãos são liberadas. Amém? E por último, eu quero falar da consequência da honra, que é a salvação. Lucas capítulo 23, 39, a palavra de Deus conta sobre a crucificação. E a palavra de Deus, ela diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum, e acrescentou: Senhor Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluias! Olha que maravilhoso isso, irmãos. Uma geração que não tem colocado o seu coração na honra. E esta situação, igual os malfeitores, 2 estavam ao lado de Jesus. Os 2 tiveram a possibilidade, a escolha de serem salvos. Só que somente um honrou ao Senhor. Somente um derramou honra, dando ao Senhor Jesus o seu lugar devido, falando: se o Senhor é realmente rei dos judeus, porque ele estava falando: quando chegar no teu reino, se o Senhor é realmente Deus, é o rei, é o Senhor, é o Messias, lembre-se de mim. E Jesus não olhou a situação dele dali para trás, porque o que aquele homem tinha oferecido para a sociedade, a não ser roubo, assassinato, mentiras. Ele era um malfeitor. E quando malfeitores faziam coisas muito erradas, eles eram crucificados. Era a pior morte do tempo. E eles estavam ali tendo a possibilidade de escolher honrar ao Senhor ou não. E a Bíblia nos mostra claramente que um desonrou ao Senhor. E quando ele desonrou ao Senhor blasfemando: você não é o Senhor? Desce daí, salva. Salvam a nós, salva a si mesmo. Enquanto o outro falou: não, eu sou digno de estar nessa cruz. Eu sou digno de receber esta morte. Eu fiz por merecer, mas ele não fez. Ele não foi digno porque ele é digno de honra. Jesus nunca foi digno de morte, nunca foi digno de receber a cruz. Ele foi digno de receber honra e poder. E Jesus não olhou para as coisas que ficaram para trás daquele homem, olhou para a honra que ele deu naquele momento e creu que ele era o Senhor.
e foi liberado para aquele homem que só fez coisas erradas a vida toda, a salvação. Então, se nós que conhecemos quem é o Senhor, nós que não somos mais ímpios, já tivemos contato com Deus, já sabemos quem Ele é, não honrarmos ao Senhor, as coisas estarão travadas na nossa vida. Porque até mesmo aqueles que não tinham conhecimento nenhum de Deus, quando eles honraram ao Senhor, eles receberam bênçãos. Quem dirá nós que somos filhos amados, que estamos com Ele no reino? Amém, irmãos? Então que vocês creiam que a honra é um princípio que faz as coisas mudarem na nossa vida. Que se você tem uma porta fechada, que se você não está se sentindo bem, que você tenta juntar dinheiro, como diz o profeta Ageu, mas parece que junta em saco furado, sabe? Não tem organização, não tem alegria. Você planta muito, mas não colhe nada daquilo que você faz. Talvez é porque seu coração não está honrando a Deus ainda. Coloque o Senhor em primeiro lugar. É tempo de honrarmos ao Senhor, porque é tempo de colheita. É tempo onde o joio está crescendo junto com o trigo, mas vai chegar um momento que haverá separação. E Deus, Ele vai ver naquele dia se no fundo do seu coração você desprezou Ele ou você honrou Ele. Se no fundo você realmente tinha fé e entendia que Ele te comprou ou não, que tipo de honra você está dando para Deus? Se Ele te comprou e você entende que Ele é servo, nós precisamos, e Ele entende, você entende que Ele é o seu Senhor, nós precisamos servi-lo. Nós precisamos honrar a obra de Deus. Tem muita gente precisando de libertação, cura, milagres. E se isso não acontece nem dentro da igreja, como faremos lá fora? Que é uma geração que não exerce honra. Isso tem que partir de nós. Amém? Aleluias. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Eu quero orar nesse sentido, irmãos, porque eu sei que, no fundo, nem todos, porque eu já vivi muitos anos da minha vida assim, nem todos estão dando a devida honra ao Senhor Jesus. Mas quando eu entendi quem era o Senhor Jesus e quem era Deus na minha vida, tudo mudou. E Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer transformar a sua família. Deus, Ele quer derramar coisas que estão travadas, mas que Ele não pode derramar ainda. Ele não pode. Então essa palavra é uma palavra para que você abra o coração para honrar o Senhor. Viver daqui para frente algo diferente. Que você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas.